Bom, eu gostaria de compartilhar com você mais um pouquinho do nosso entendimento sobre a questão da guarda do Shabat. É interessante que o Shabat, ela é uma festa semanal e nós sabemos que o Shabat significa descanso. Significa que o Eterno ele tem interesse em que nós venhamos a descansar e descansar na sua presença. É interessante que o Shabat ele tem 3 significados que nós podemos compreender. O Shabat fala da criação, o Shabat fala da revelação, quando o Eterno nos deu a Torá no deserto, que é a sua palavra, suas leis, seus mandamentos. E é interessante que o Shabat, ele é o 4º mandamento, que foi entregue no Decálogo, no Monte Sinai. Mas também o Shabat fala de redenção. E nós sabemos que Yeshua é a nossa redenção, porque nele está o nosso descanso. Então, significa que Yeshua, ele é o nosso Shabat. Mas o Shabat é uma das festas que o Eterno desejou que nós celebrássemos em sua homenagem. Lá em Levítico fala das 7 festas bíblicas que estão relacionadas à nossa redenção, salvação, fala da volta de Yeshua. Mas a festa do Shabat é a primeira festa que o Eterno deseja que nós venhamos a celebrar. E ela é uma festa que nós devemos celebrar de forma semanalmente. E o que é então que nós podemos fazer no Shabat? O que é que nós podemos fazer para oferecer ao nosso Eterno Deus neste Shabat? Nós podemos entender que o Shabat é uma celebração. Como eu disse, é uma festa, que nós chamamos de Moed. Shabat também é um sinal que confirma a nossa aliança com o Criador do Universo. Dentre as instruções da Torá, ela nos ensina que no Shabat há 2 coisas que se destacam. A primeira delas é Zamor, que significa guardar. E a segunda é Zahor, ou seja, significa que nós devemos lembrar e guardar essa festa. Ou seja, o Eterno quer que nós venhamos a fazer do Shabat um dia diferente de todos os outros dias da semana. E Ele quer nos ensinar sobre isso. E se o Shabat está exatamente igual ou parecido aos outros dias da semana, então não existe uma falha da nossa parte e nós precisamos corrigir isso. E para isso nós precisamos estar o quê? Dispostos a aprender e a obedecer. É interessante que no Shabat nós usamos alguns símbolos para apontar para o entendimento desse dia. E um dos símbolos que nós encontramos são as 2 velas que nós acendemos já no final da sexta-feira. E nós acendemos essas velas e elas são essa expressão de lembrar e guardar. E é um dia sagrado porque nós celebramos esse dia brindando ao Senhor com uma taça de vinho, que significa um kiddush, que é santidade ao Senhor. E esse vinho ele representa um momento festivo, um momento de alegria, um momento de encontro com o nosso noivo. E nós sabemos que esse dia, ele ainda vai acontecer no final do Tikkun Olam, quando vier a plenitude da nossa redenção no milênio. E esse dia aponta para esse tempo quando nós viveremos o descanso eterno. Então nós já estamos aprendendo com o Shabat como nós devemos nos comportar nos dias que nós estamos vivendo ainda hoje. É interessante também que no Shabat nós podemos colocar na mesa 2 pães, 2 halot. E o que significa essas halot? Uma explicação é que essas 2 halot, elas representam as 2 fileiras de pães que estão dispostas permanentemente na mesa do tabernáculo. Elas eram substituídas por pães frescos no Shabat. E as que eram retiradas deviam ser consumidas pelos sacerdotes no próprio santuário. Mas existe uma outra explicação
que é que durante os 40 anos do deserto, após a saída do Egito, o povo judeu ele foi sustentado milagrosamente por meio do maná. E era um alimento que caía diariamente do céu, numa quantidade suficiente para um dia. Porém, na sexta-feira caiu uma porção dupla de maná, para evitar que os israelitas tivessem que violar e sair colhendo maná no dia do descanso. Então, em lembrança desta porção dupla do maná, nós colocamos 2 halot na mesa do Shabat. E o costume também é de salpicarmos sementes de papoula ou gergelim sobre a halot, representando o orvalho que caía sobre o maná. E esse orvalho caía para preservar o maná. Então nós podemos entender que esse pão que caiu do céu, no deserto durante 40 anos, ele representa a pessoa de Yeshua, que é o pão da vida, e é esse pão que tem nos alimentado. Então nós temos sim que colocar esses pães sobre as nossas mesas como um memorial, por sabermos que Yeshua é aquele que traz o alimento do céu para nós, a palavra de Deus e a sua própria vida que nos alimenta. Mas é interessante também que essas velas, quem deve acendê-las são as mulheres. Está vendo da sua responsabilidade em preparar a mesa do Shabat? É tão interessante que na sexta-feira nós limpamos a nossa casa, trocamos as nossas roupas da nossa cama, arranjamos tudo para receber a nossa família. E ali a mulher, antes que o sol se coloque, ela acende essas 2 velas. Mas existe uma explicação bastante contraditória às vezes. E essa explicação contraditória ao espírito do judaísmo liberal é a interpretação tradicional de que a mulher cometeu a primeira transgressão no Jardim do Éden e com isso extinguiu a luz da vida da humanidade. Como uma forma de expiação, ela foi encarregada então de acender as velas do Shabat, a fim de restaurar o brilho original daquela luz. Mas existe uma outra interpretação, é que cabe à mulher a responsabilidade de trazer paz, serenidade e felicidade no lar. Portanto, deve-lhe ser concedida a honra de iniciar o Shabat. Mas é importante frisar, entretanto, que se a mulher estiver ausente ou acamada, ou então se mora nessa casa apenas homem, então esse homem ele pode também acender a vela do Shabat. E nós sabemos da importância desse dia, porque no Shabat é um tempo de reconciliação. Talvez durante a semana você não teve tempo de declarar o seu amor ao Senhor. Talvez durante a semana você não teve tempo de declarar o seu amor também às pessoas da sua casa. Talvez você não teve tempo de buscar a presença do Senhor. E nesse dia você tem então a oportunidade de poder declarar esse amor ao seu eterno Deus, a sua gratidão a Yeshua e também a sua família. Quem sabe talvez no decorrer da semana você teve algum problema com seu filho, com seu esposo. O Shabat é tempo de reconciliação com Deus, com a nossa família e com as pessoas que nós também amamos, as pessoas da nossa convivência. O Shabat tem muitas coisas maravilhosas que nos ensinam. E eu queria te ensinar nessa hora como você deve fazer. Nós acendemos 2 velas, como foi ensinado. Mas existe uma brachá, uma oração que é feita quando nós acendemos essa vela. E no momento que nós acendemos essa vela, nós trazemos a presença dessa luz para nós, como uma emanação da presença do Espírito de Deus. E nós recitamos uma brachá em hebraico, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzvanu lehadlik ner shel Shabbat. Bem-aventurado Deus, governante do universo, que nos santificou com o mandamento de iluminar o Shabat. Então, mulher, você é responsável
de trazer a luz do Shabat para o seu lar. E quando você faz isso, você traz a glória de Deus para dentro da sua casa. E pode ter certeza que no final você terá essa recompensa, porque você vai ver a alegria nos olhos do seu marido, nos olhos dos seus filhos, e vocês poderão entrar nesse descanso na presença do Eterno. Que o Senhor possa te trazer cada dia mais a compreensão sobre esse momento. E aproveite esse momento para fazer aquele belo jantar, porque no finalzinho do cerimonial, quando você termina de fazer o seu cerimonial, o momento que você ora, agradece ao Eterno, onde ao compartilhar da palavra, a família está ali na mesa, comendo, compartilhando das bênçãos que receberam durante o decorrer dos 6 dias de trabalho. E aquela comida que você colocou na mesa, ela representa o suor do rosto. E é uma oferta de gratidão a Deus que nós oferecemos. A comida que colocamos na nossa mesa, aquela mesa se transforma num altar, num espírito de gratidão ao Eterno nosso Deus. E nós podemos cantar Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.